O título me chamou a atenção logo de cara. Teve um dos melhores começos de livros que eu já li na minha vida. E é um livro que me ganhou já no primeiro parágrafo. Matei minha mãe, enterrei meu amigo, sou um punheteiro de merda, eu entendo de merda, eu sou um merda. Antes de começar meu relato, é importante deixar claro que não sou nenhum letrado e nem tenho o costume de contar histórias. Por isso não sei como começar, pois o começo está muito atrás e a merda toda veio bem depois. É assim que Samuel dos Passos começa o seu relato do que foi ser um jovem brasileiro nos anos 90. Uma geração que viu os programas sem censura da televisão, as previsões do fim do mundo e que viveu o desemprego e a fome. A escrita desse cara aqui é muito bom, é incrível. Só tem elogio, não tem uma nota mediana. Esse livro me ajudou a sair de uma das minhas piores ressacas literárias. A melhor obra nacional que eu li esse ano, que foi Matei Minha Mãe. E se tornou um dos meus livros favoritos desse ano. Foi a minha melhor leitura do mês de fevereiro. Eu gostei demais, super favoritei. Eu vou te falar da história de uma forma mais geral, mas já vou te dizendo, a reflexão é muito mais profunda. A perda é algo central, o afeto em paralelo. Samuel narrando a sua história, uma história de perdas, uma história de buscas por respostas, principalmente na relação de como se entrelaçam os afetos. Esse livro ele conta a história de um menino de 15 anos chamado Samuel, que vive na periferia de Florianópolis. Ele é viciado em masturbação. É uma forma dele reviver o seu trauma, né? Dele punir a si mesmo. Já repetiu a escola algumas vezes. O Samuel, ele tá no exército quando ele decide escrever esse caderno de memórias, né? A partir do conselho de uma psicóloga. De fato, até hoje, eu pelo menos não sei forma melhor a gente colocar os nossos sentimentos para fora, que não seja ou escrevendo ou falando, ou, quem sabe, conjugando essas duas coisas. Ele é um garoto muito introspectivo. Ele já é assim, ele não tem pessoas do convívio mais ou menos da idade dele para conversar. O Samuel ele mora com o pai e com o irmão. E um cachorro, Tobias, que ele chama de amigo. Também me chamou muita atenção a relação dele com este cachorro. Porque desde muito cedo a gente sabe o quanto os animais são importantes para o desenvolvimento, inclusive do afeto. Ele tem uma relação um pouco distante com o pai, principalmente desde que a mãe morreu. Um sentimento de culpa profundo por ter causado essa morte. Em várias partes do livro ele diz que ele matou a mãe, mas ele fala isso com muita naturalidade. Ele não diz o que aconteceu de fato, mas ele vai dando vislumbres de como isso aconteceu. E quando a explicação vem, ela é bastante satisfatória. O pai está sempre fora de casa, a maior parte do tempo trabalhando. E o próprio fato do pai ser muito recluso não quer dizer que ele não cuide, que ele não se importe com os filhos. Muito pelo contrário. Essa família mora numa região bem periférica, na beira de uma autoestrada. Então esse pai ele sonha em tirar a família dele dali. E por isso ele trabalha muito, ele passa muito tempo fora de casa. E o Samuel encara isso como um descaso, porque quando você é jovem, existe uma imensidão de coisas que você ainda não compreende. A gente tem até esse embate de vivências diferentes. Já o irmão, que é mais velho que ele, é uma espécie de herói pro Samuel, né? Esse irmão já trabalha no supermercado, junto com a namorada, inclusive, que é a vizinha deles. Chamada Denise, que acaba ajudando eles em casa um pouco. Seja cozinhando ou organizando um pouco a casa dele. E esse irmão já tá na faculdade, então assim, ele é um cara batalhador, ele é um cara que ensina, sabe, dá os toques morais pra ele de como agir, de como não agir, de como tratar as pessoas, porque o Samuel também, ele não é muito provido, sabe, dessas questões aí. O personagem também, ele tem uma coisa curiosa, que ele fala algo pras pessoas, mas pensa coisas totalmente diferentes. Então ele tá sendo totalmente gentil com alguém, mas por dentro ele tá falando vários palavrões, que é muito a gente, né? É um menino que nunca leu um livro até o final. E a crise de desemprego também está muito grande, então ele decide largar a escola e investir, tentar trabalhar para ajudar em casa e também para conquistar a própria liberdade. Ele está desmotivado, ele não se enquadra, ele está perdido. Samuel arruma um emprego em uma hípica e tem de limpar bosta de cavalos. Ali aprende que a merda pode lhe ensinar muito mais do que imaginava. Isso tudo que eu tô contando
na narrativa parece deixar ela extremamente triste e dramática, mas na verdade não. O Samuel é super bem-humorado. Nesse começo do livro você acompanha ele tentando conhecer uma menina que ele conversa pelo telefone. E pra ele, tipo, tudo que significa a vida é ele realmente ir atrás de uma menina pra transar pela primeira vez. E o livro dá, tipo, uma virada total quando então... O Daniel e a Denise desaparecem. Mas o Samuel não acredita que eles desapareceram. Ele acha que os dois foram viajar e que daqui a pouco volta. Ele não acha que exista de maneira nenhuma a possibilidade dos dois terem desaparecido. Só uma viagem mesmo. E o irmão da namorada, do irmão do Samuel, ele tem em mente, ele é um cara assim muito agressivo e ele tem em mente que de alguma forma o Samuel sabe de alguma coisa porque ele era muito próximo do irmão. Ele começa a perseguir condenadamente. E aí finalmente o Samuel ele se convence de que os dois desapareceram, de que eles não estão viajando. E aí o que acontece? O Samuel pensa assim, a única pessoa que eu tinha um relacionamento bacana foi embora. Esse cara que tá me perseguindo. O pai não tá fazendo muita coisa, a polícia não tá fazendo muita coisa. Então assim, não há nada que me prenda aqui, eu vou juntar minhas coisinhas e também vou atrás do meu irmão e entender o que aconteceu. Porque o Samuel tem algumas pistas que na cabeça dele são pistas de que ele pode identificar pelo menos pra onde o irmão foi. E começa então a errância de Samuel por Florianópolis. Então quando ele saiu de casa, ele levou um pouquinho de dinheiro que ele recebeu desse trabalho e levou algumas coisinhas para vender também caso precisasse. Mas como o dinheiro era curto e ele não sabia quanto tempo ia demorar para encontrar o irmão, ele não se dava luxo de nada, então ele acabou passando algumas necessidades. Como por exemplo de precisar às vezes dormir na rua. E nessa situação ele acaba conhecendo um morador de rua, né, que é o Ulisses. E o Ulisses vai ajudar muito o Samuel nessa sobrevivência dele ali. E de uma forma muito precária, mas e muito difícil, né? Que a gente vai ver. É quase como uma jornada do herói em que o herói precisa ir para baixo antes de ir para cima. E lembrando, se passa nos anos 90. Nós não temos a tecnologia que nós temos hoje. O Samuel tinha que simplesmente usar um cartão telefônico e ligando para as pessoas para pegar informações e chegando a lugares, conversando pessoalmente com algumas pessoas para tentar levantar informações a respeito do irmão, né? Quando aquela pessoa viu o irmão dele pela última vez, como é que ele ele falou alguma coisa de ir embora, para onde ele foi. E nisso tudo Samuel vai conhecer pessoas que são mais ferradas do que ele. Ele vai convencer muita gente, vai entrar em contato com muita gente, vai ver sonhos morrerem, né? Vai ter decepções, vai ter ao mesmo tempo uma descoberta ou descobertas maravilhosas, e todas elas contribuem para a formação desse novo Samuel transformado. Claro, isso é nenhum papo de autoajuda, com aquelas soluções clichês e fáceis, né? É um moço, é um menino que está saindo da sua bolha. Então ele vai conhecer gente chucra, gente boa, dificuldades, prazeres, vai ver preconceito, um monte de questões sociais ao longo da sua jornada. Nisso a gente vai acompanhando o crescimento do Samuel mesmo. E você vê a diferença no Samuel conforme o tempo vai passando e vê como ele muda a forma em que ele vê as pessoas também enquanto ele escreve. Tem um momento que antes dele expressar que o sentimento por uma pessoa mudou, você já consegue ver pela forma que ele chama a pessoa, como tá diferente o que ele tá sentindo naquele momento. Ele é metido a ser rebelde, é adolescente, né? Ele acha que sabe de tudo, não liga pra consequência de nada, mas conforme ele vai procurando pelo irmão, o tempo vai passando na busca dele pelo irmão, você percebe as coisas mudando pra ele, você percebe a cabeça dele mudando. Mesmo que sejam algumas coisas pequenininhas aqui e ali, mas você consegue ver o desenvolvimento dele. Mas mesmo assim, continua fazendo umas coisas que são bastante questionáveis. Só que enquanto você vai vendo isso, você percebe que as coisas que ele está fazendo, você entende exatamente por que ele fez aquilo. E ao mesmo tempo você vai vendo que lá no fundo ele é um cara legal. E é exatamente aí que o autor vai ganhando você, porque você se importa com o personagem. O livro ele tem uma crítica muito mordaz aí à sociedade da época, né, ao machismo. As reflexões sobre a questão da masculinidade tóxica, que era uma coisa ainda muito pior naquela época dos anos 90. Além da masculinidade tóxica, que é algo que perpassa todas essas linhas aqui, e vai ser realmente um ponto central da obra, ele vai trazer também em paralelo essa questão de como que a gente lida com o afeto, com a dor, com sublimar a dor, com lidar com lutos. A gente consegue ter acesso aos sentimentos mais profundos do Samuel. Como
a mente do Samuel está atormentada, como ele se sente culpado, como a saúde dele mental não está boa. Ele demora para aprender, para evoluir em algumas coisas, e eu acho que só no último momento mais próximo do final do livro é que ele realmente muda, é que alguma coisa realmente vira na cabeça dele e ele cresce mesmo. Não vou dar spoiler, é claro, mas foi um momento triste, mas que eu acho que foi fundamental para o crescimento do personagem. É interessante também, e o autor aborda isso no livro, como sempre se espera que a gente se resolva com o nosso passado. Nem sempre é tão fácil. E exigir que as pessoas simplesmente sigam em frente, como se fosse a única direção possível, é só uma das muitas tiranias da sociedade. Se tratando de um personagem principal que é, de fato, um adolescente, tem um caráter muito elucidativo, muito educativo e muito necessário para o Brasil atual. Quem são os jovens, né, hoje adultos, da década de 90, como que eles se relacionaram com as suas mães, nesse momento de pré-adolescência, né, da passagem para a vida adulta, com as suas companheiras, com as suas primeiras namoradas, com os seus amigos, no imaginário coletivo do que é ser homem, o que é ser um homem de verdade. Foi um livro que mexeu muito comigo, principalmente o final dele, o desfecho. O final é bem surpreendente. O leitor vai ficar atônito com esse desfecho. Foi muito bom, surpreendente, encaixadinho, fechadinho, bonitinho, que me convenceu, foi muito fluido, nada forçado. Agora, o final desse livro, eu não esperava, eu não imaginava, eu não sonhava, eu não tinha ideia do que ia acontecer. O final me surpreendeu bastante. Meio que eu já tinha achado que não tinha mais nada pra história me entregar, eu pensei que todos os pontos já estavam ali fechados e que seria isso. E aí, ele veio com o último capítulo, o penúltimo capítulo, que eu fiquei de cara, eu literalmente abri minha boca porque eu não estava preparado pra essa reviravolta. Esse penúltimo capítulo, que é surreal dentro da trama, é que traz esse diferencial e eu nunca vi nenhum autor fazer isso. Porque isso aqui é muito diferente de tudo que eu já tinha lido. E é isso que me emocionou. Eu juro pra vocês que minha voz chegou a embargar, e vocês sabem que isso é difícil de acontecer, mas eu senti meio que um nó na garganta lendo essa parte do penúltimo capítulo, que eu fiquei desesperado, e eu tive até que parar um pouquinho pra continuar, e eu juro que eu não tô exagerando. Eu não encontro palavras adequadas pra expressar o que esse livro fez comigo. Eu achei melhor ainda isso ter acontecido, porque ele já fez outra reflexão. Aquela coisinha que ficou ali, que você achou que fosse um detalhe que não ia fazer muita diferença, ela muda completamente o significado do que aconteceu de verdade na história. Teve um momento no final do livro que eu tava lendo e aí aconteceu um negócio e eu... Não aconteceu isso não, deixa eu voltar um pouquinho. Eu voltei alguns parágrafos, eu continuei lendo, eu falei... Não é possível que é isso aqui que tá acontecendo. Foi tão surpreendente que eu precisei ler a página anterior umas 2 vezes pra ter certeza que eu tava entendendo o que tava acontecendo. Não que a escrita do livro seja difícil, confusa, nada do gênero, mas foi uma coisa que eu não imaginei de verdade que fosse acontecer em hipótese nenhuma. Eu fiquei meio que parado, meio abobado, sem saber me expressar. Eu fiquei besta, o final desse livro me surpreendeu 100%. Eu terminei de ler o livro, era umas 5 horas da manhã. Aí eu fiquei sentada na minha mesa, eu fiquei uns 10 minutos parada, pensando só no que aconteceu, de boca aberta, tipo, não é possível. Até agora, quando eu lembro do final do livro, eu fico, não é possível. Eu fiquei muito surpresa. Até agora é difícil acreditar que foi aquilo que aconteceu, que o final do livro é aquele. A escrita do livro é muito legal, como eu falei, é o personagem escrevendo o diário, né, escrevendo o que aconteceu. O diálogo é fácil, a leitura flui muito rápido. Se você tiver tempo, você consegue sentar e ler esse livro de uma vez só, porque ele é interessante, ele flui rápido, você se prende no que tá acontecendo. Ele não tem momentos mais chatos, momentos mais enrolados, sabe? É muito rápido, é muito fluido, é muito bom. Mas eu não vou dar spoiler, mas eu queria muito sentar com alguém que leu esse livro e falar, vamos conversar sobre aquele final. É um texto que vai te fazer refletir filosoficamente e teoricamente sobre as questões que ele quer abordar aqui, que vão muito além do que a superfície do texto procura te apresentar. E meu Deus do céu, eu ainda vou pensar muito nesse livro. Eu já terminei faz algumas horas, mas eu ainda tô assim pensando em tudo que eu li, tentando abastecer, principalmente o final. Juro pra vocês, gente, o final do livro. Sério. E o ponto mais interessante dessa história é que o plot twist, juntamente com alguns personagens, são baseados em fatos reais. Pelo amor de Deus.